a todos. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, já pela livro de 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Eu vinha pensando já há algum tempo qual seria meu próximo sermão aqui. Surgiu a oportunidade de estarmos hoje compartilhando a palavra com vocês. E eu vou trazer aquilo que tem mexido na minha mente, no meu coração nos últimos dias, em relação à igreja do Senhor, em relação à missão que o Senhor nos deu, em relação à nossa responsabilidade diante do apressamento da volta de Jesus. 1 Samuel, capítulo 2, nós já oramos, já pedimos a bênção de Deus. Nós vamos ler a partir do verso 12. Vamos fazer uma leitura bem calma e longa. Então acompanhe comigo. 1 Samuel capítulo 2, verso 12, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali, a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém has de me dar agora, senão tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Forte, exato. E nessa manhã eu queria falar com você, conversar com você sobre 3 grupos de pessoas que enxergam a igreja de Deus de forma diferente. O primeiro grupo de pessoas são os filhos de Eli. Os filhos de Eli, o texto é bem claro em dizer que eles se aproveitavam do que o templo tinha para oferecer. Eles não estavam ali para servir. Eles não estavam ali para atender as necessidades do povo. Eles estavam ali meramente para se aproveitar daquilo que o povo trazia. E esse é um tipo de pessoas que se encontram muitas vezes na igreja. Pessoas que olham para a igreja como se fosse a fonte de satisfação dos seus desejos. Olha um detalhe no verso 14 que diz que tiravam os sacerdotes, tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Eu não estou aqui preocupado com a liderança do povo simplesmente, porque a liderança era exercida pelo pai desses jovens. Eu estou olhando para pessoas que deveriam estar servindo na igreja e não estavam, para pessoas que haviam sido chamadas por Deus para fazer a sua parte na obra e não estavam fazendo nada que não fosse aproveitar da obra para si mesmo. Você consegue perceber que existem pessoas assim na igreja hoje? Pessoas que se assentam nos bancos da igreja e só querem pegar daquilo que a igreja tem para oferecer. Foram chamados para servir, porque todos nós, todo verdadeiro adventista, nasce como missionário no reino de Deus. Mas muitos são como os filhos de Eli. Não são missionários. Não exercem a sua responsabilidade. Simplesmente se aproveitam do que o tempo tem para oferecer. Agora presta atenção. Esse grupo me preocupa muito. Sabe por quê? Porque o dia que essa igreja não tiver o que oferecer para esse grupo, eles vão sair. Eu disse uma frase para minha esposa, eu pedi para ela não me deixar esquecer, porque quando eu digo uma frase para ela não esquecer, eu não esqueço. Mas eu queria compartilhar uma frase com você.
A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, certo? Sim ou não? Só que tem gente que deixou de ser templo do Espírito Santo e começou a ser casa de festa. Tem gente que ao invés de receber o Espírito Santo na sua vida, só está procurando festa. É fácil. Olha quantas pessoas tem na igreja hoje. Você acha que se Dilson e Débora estivessem cantando hoje aqui, essa igreja estaria com essa quantidade de gente? Sabe por quê? Porque eles estão querendo festa. O Fabrício não está aqui hoje, mas no clube de desbravadores a gente passa por isso. No clube de desbravadores, o ano que não tem Campuri é complicadíssimo, porque não tem desbravador. Mas aí fala assim, ó, vai ter Campuri, aparece desbravador que você nem sabia que existia. Sabe por quê? Porque estão querendo festa. Sabe quem são esses? São os filhos de Eli. Agora olha o interessante e triste que acontece com os filhos de Eli. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como, olha o que eles faziam, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. As mulheres que iam servir, eles pegavam essas mulheres, entravam no templo e tinham relações sexuais com elas dentro do templo. Porque a preocupação é consigo. E disse-lhes, Eli disse para eles: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, diz o texto, não ouviram a voz de seu pai. E o texto ainda diz, porque o Senhor os queria. Isso não significa que Deus estava direcionando ou impondo aqueles jovens à revolta. Mas o texto quer dizer com isso que o negar os conselhos do pai já apontava para aquilo que Deus faria com eles. E o que Deus faria com eles? Capítulo 4. Verso 11. No meio de uma batalha, capítulo 4, verso 11 ainda de 1 Samuel. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quem só vem à casa de Deus procurando festa, vai ser destruído pelo Senhor. Quem só vem à casa de Deus tentando extrair dela aquilo que ela tem para oferecer, vai terminar como Ofni e Finéias, porque não entenderam nada. Só que tem um segundo grupo de pessoas, e esses também me preocupam. Vamos ler novamente o capítulo 2. E a partir do verso 23. 1 Samuel 2, a partir do verso 23. Eli vai falar com seus filhos, e preste muita atenção no que ele vai dizer. Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Qual era a preocupação de Eli? Qual era a preocupação de Eli? A fama. Eli estava preocupado com as coisas do Senhor. Preste atenção. Eli era um pai que estava mais preocupado em os filhos serem mal falados do que em os filhos desonrarem o Senhor.
Eli era o tipo de líder que cuidava tanto das coisas de Deus, mas tanto que ele se esquecia das pessoas que precisavam ser pastoreadas por ele. Eli se esqueceu dos próprios filhos por causa da igreja. Você conhece pessoas assim? Conhece? Eu conheço. Que depois, quando os filhos chegam na fase adulta, olham e dizem assim: o que eu fiz de errado? Tudo. Tem gente que faz como Eli e transforma a igreja em Deus. Sabe, eu já passei por isso, de olhar para as coisas da igreja como se fosse Deus. Ninguém pode mexer com a igreja, porque se mexer com a igreja, está mexendo com Deus. Já ouviu isso? Quem disse que mexer com a igreja é sinônimo de mexer com Deus? Mexer com a igreja é sinônimo de mexer com as coisas de Deus, não com Deus. E tem um monte de gente servindo na igreja como Eli, trabalhando para a igreja, mas não trabalhando para o Senhor da igreja. É gente que no culto de sábado está aqui para fazer sua responsabilidade com as crianças, com os jovens, com a música, com o som. Mas se alguma coisa de errado acontecer, começa a falar mal, começa a criticar, porque está preocupado com a fama. Se alguém erra na igreja, a preocupação não é a restauração da pessoa, a preocupação é como a igreja vai ficar falada. Não é Deus, é a igreja. E sabe o que é isso? Você teria um nome na Bíblia para transformar a igreja em Deus? Você tem um nome para isso? Idolatria. Quando você chama de Deus aquilo que não é, o nome disso é idolatria. E tem um monte de idólatras dentro da igreja, que estão idolatrando a igreja de Deus e estão deixando Deus em segundo plano. Tinha uma frase que eu ouvia muito quando era pastor, e essa frase, quando eu era pastor, me incomodava. E hoje eu olho e falo assim: rapaz, quanto eu demorei para entender. Em primeiro lugar na sua vida deve estar Deus. Em segundo lugar na sua vida precisa estar quem? Família. Em terceiro lugar deve estar quem? Alguns vão dizer que é a igreja, outros vão dizer que é o trabalho. No caso do pastor, o trabalho é a igreja. Só que sabe o que acontece muitas vezes? Como nós começamos a chamar a igreja, tratar a igreja como se ela fosse Deus, nós colocamos a igreja até na frente da família. Você já viu fazer isso? Sabe como é que termina a vida de Eli? Também no capítulo 4 de Samuel. Olha o que diz o texto, capítulo 4, verso 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: vieram avisar para Eli que o povo tinha perdido a guerra. Eu sou, aliás, verso 17: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. O começo do capítulo 4 diz que 4.000 pessoas morreram do povo de Israel. Grande morticínio entre o povo. E também os teus 2 filhos, Ofni e Finés, foram mortos. E a arca do Senhor foi tomada. Preste atenção. O povo sofreu, os filhos sofreram, a arca foi perdida. Prestou atenção aqui? Olha o que vai dizer o verso 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado. Você entendeu o que aconteceu aqui? 4.000
pessoas do povo morrem, quem era o sacerdote para interceder por essas pessoas? Quem deveria estar orando, pedindo a Deus que abençoasse essas pessoas? Quem deveria estar cuidando espiritualmente dessas pessoas? Morrem os 2 filhos de Eli. Tem desespero maior para um pai que perder seu filho? Você consegue pensar em algum desespero maior que perder o filho? Imagina Eli recebendo essa notícia. Mas o que é que faz ele cair para trás? A igreja. Ah, morreu 4 mil do povo. Poxa, que triste. Morreram seus 2 filhos. Poxa vida, que triste. Levaram a igreja. Nossa, aí eu não aguento. Meu coração é demais para o meu coração. E o que Eli estava fazendo enquanto recebe essa notícia? Você lembra? Estava sentado numa cadeira de balanço. Mas só você está dizendo que é errado você estar em cadeira de balanço? Óbvio que não. Óbvio. Mas a prioridade de Eli não era o povo que ele deveria pastorear. Eram as coisas da igreja que ele tinha que cuidar. Você já conheceu um líder de igreja que se preocupa muito com o prédio e pouco com as pessoas? Já? Ela está dando uma olhada, assim que já conheceu. Sabe quem são esses? São Eli. E tem um monte de Eli na liderança da igreja. Que quando alguém falha, ele vai trucidar a pessoa porque falhou. Porque a preocupação dele é o nome da igreja. O nome da igreja não pode ser mal falado. Como se tivesse um texto na Bíblia que diz: não tomarás o nome da igreja em vão. Tem esse texto na Bíblia? Aí você olha para mim e diz assim: Marcos, mas ela vai escrever que a igreja é a menina dos olhos de Deus. É o miolo do olho de Deus. Se encostar, dói. É verdade, senhor? Não? Sim, ela vai escrever isso. Só que sabe por que a igreja é a menina dos olhos de Deus? Por causa da mensagem que ela tem. Não é por causa dos prédios. Não é por causa do ar-condicionado. Não é por causa dos shows. É por causa da sua mensagem. E todas as vezes que Deus precisou bater nessa igreja, Ele bateu. E com força, viu? Eu não acredito que Deus vai interferir mais muito na igreja daqui pela frente. Eu acredito que Deus vai agir muito, tocando o coração de pessoas para que eles levantem a mensagem dessa igreja. Mas aqui, eu tenho dificuldade de ver isso, sabe por quê? Porque a mesma Ellen White que falou que essa igreja, a menina dos olhos de Deus, ela também escreveu que essa igreja, fraca, defeituosa e prestes a cair, é o único objeto do Senhor que tem seu super cuidado. Agora presta atenção na descrição que ela deu. Débil, defeituosa e prestes a... Por que a igreja não cai? Por que eu sou adventista e eu acredito que a igreja não vai cair? Você sabe por quê? Por que, Novete? É mais profundo que isso, Novete. Sabe por quê? Essa igreja não vai cair porque Jesus vai voltar. Porque se Ele não voltasse, ela caiu. Eu não tenho dúvida disso. Porque Deus, Ele ama essa igreja por causa da mensagem que ela tem, mas Deus não impõe sua vontade sobre a igreja. Eu e você precisamos tomar as decisões. Eu e você, quando participamos da liderança da igreja, nós temos a chance de agir de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com a vontade do diabo. E você sabia que a Ellen White também fala de um monte de reuniões da igreja em que Deus não esteve presente? Ellen White fala de reuniões administrativas da Associação Geral de seus dias, em que os anjos de Deus foram proibidos de entrar. Os anjos, você não entendeu errado, os anjos de Deus foram proibidos de entrar. Porque estava cheio de Eli na reunião, que não estava preocupado com a essência do seu trabalho, estava preocupado com as coisas de Deus. Mas existe um terceiro.
Voltamos para o capítulo 2. Voltemos para o capítulo 2. Capítulo 2, verso 21 diz assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, como é que Samuel? E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante da igreja? Diante das suas ambições de crescimento pessoal? Ele crescia diante de quem? Do Senhor. Agora presta atenção. O texto vai se expandir no verso 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor de quem? Do Senhor. Você entendeu o que aconteceu aqui? O verso 21 diz que ele crescia diante do Senhor, mas o verso 26 já diz que não era só perante o Senhor, era também perante os outros. Sabe por quê? Porque Samuel estava com as coisas em seus devidos lugares, primeiro do Senhor. A gente, liderança da igreja, a gente tem que se preocupar bastante com a escola sabatina. Isso é uma preocupação nossa. Isso é uma preocupação nossa aos cultos de quarta-feira, aos cultos de domingo agora também. E a gente vinha conversando há algumas semanas o que a gente pode fazer para ajudar a melhorar isso. Eu cheguei a uma conclusão, com toda a educação, respeito e todo o cuidado que eu tenho com os meus colegas anciãos, mas eu ouso dizer que não tem nada que a gente não possa fazer no seu horário. Sabe por quê? Você pode colocar o show que você quiser na frente. O dia que esse show não estiver aqui, a igreja vai estar vazia. Só que ninguém consegue fazer show sábado, domingo e quarta. Não dá. É custoso, é trabalhoso. Os meninos da banda, o pessoal nos cobra bastante para que a gente fique tocando aqui todo sábado. Agora tenta explicar para eles que horário que vai ensaiar. Porque na sexta-feira tem PG. No sábado está em cima da bucha. No sábado à tarde tem grupo de estudo, tem JA, tem encontro de jovens, tem treinamento, tem um monte de coisa. Vai ensaiar no domingo? Você viria ensaiar no domingo? Todo domingo? Não estou falando de um domingo. E não pode ser de manhã, porque de manhã é bater com um dos gravadores. Sabe como é que você resolveria esse problema? Sabe como é que resolveria, gente, esse problema aí? Como? A gente já conversou sobre isso, mais gente. E onde é que está essa pessoa, gente? Nos bancos. Fazendo o quê? Igualzinho os filhos de Eli. Sentados, esperando chegar. Bem, o desespero que é para nós quando nós nos reunimos para montar uma escala de pregação. Porque a gente olha e fala assim, de novo? Poxa, Marcos, o senhor vai pregar no sábado e ainda vai pregar 3 domingos seguidos. Vocês repararam, os anos, né? A série de criacionismo vai ser comigo. É porque não tem. É porque a igreja está cheia de filhos de Eli. E os filhos de Eli, a Bíblia diz que eram filhos de Belial. Marcelo, você está batendo muito. Eu sei. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Existem 3 tipos de pessoas. Aqueles que se aproveitam do que a igreja tem para oferecer. Aqueles que só se preocupam com as coisas da igreja. E aqueles que estão dispostos a servir ao Senhor. Qual dos 3 é você? Os que servem ao Senhor, eles aproveitam-se do que a igreja tem para oferecer, sim ou não? Sim, mas eles se aproveitam de tudo que a igreja tem para oferecer. Não é só da parte que lhes interessa. Os que amam o Senhor e fazem as coisas por causa do Senhor, eles se preocupam com as coisas do Senhor, sim ou não? Claro que sim, mas por causa do quê? Do Senhor. Tem uma criança correndo no meio do corredor. Tem irmão que a preocupação dele é estar atrapalhando o culto.
Já vai ter gente que vai olhar e vai dizer assim, ó, mais uma criança que está correndo aqui dentro, melhor que lá fora. Você entende que a mentalidade é diferente? A mentalidade de quem serve o Senhor permite a pessoa enxergar o Senhor por trás das coisas. Eu não tenho um apelo diferente para te fazer. Você precisa decidir de que lado você vai estar. Ou você vai ser filho de Eli, filho de Belial, ou você vai ser um Eli, gordo, sentado numa cadeira, doido para virar para trás e quebrar o pescoço, ou você vai ser um Samuel, usado pelo Senhor para fazer a diferença para toda uma nação. Quem vai ser você? Eu quero encerrar com uma oração. Sim, já acabou. Eu quero encerrar com uma oração pedindo a Deus que tenha misericórdia da gente. A gente está precisando de muita misericórdia. Você tem uma coisa simples? Por que você estuda a lição da escola sabatina? Você sabia que tem gente que só estuda a lição da escola sabatina para 17 na classe e ninguém está falando dele depois? Nem fala 7 mais, só disse estudou, não estudou mesmo. Nem precisa falar 7 mais. Mas tem gente que só estuda para poder levantar a mão, fora aqueles que levantam a mão mentindo. É difícil. Eu e você precisamos servir o Senhor. E se Ele nos mandar para muito longe daqui, nós continuaremos servindo a Ele. E se todo mundo que está aqui dentro abandonar a fé e essa igreja tiver que fechar as portas, nós vamos continuar servindo a Ele. Porque nós não devemos estar em busca de shows ou em busca das tradições da igreja. Nós devemos buscar o Senhor dessa igreja. Eu quero orar com você. Pedir a Deus que tenha misericórdia da gente e coloque no nosso coração o desejo de verdade de servir a Ele, acima de tudo isso que nós falamos nessa vida. Feche os olhos. Senhor Deus, uma mensagem às vezes difícil de engolir, porque atinge o nosso ego. Porque muitas vezes sou eu que estou sentado no banco pensando, podia ir embora porque o sermão está ruim, porque a música foi ruim, porque, sei lá, qualquer coisa. Muitas vezes nós agimos como filho de Deus, só se aproveitando daquilo que a igreja tem para oferecer. Mas às vezes, Senhor, a gente até trabalha, a gente atua, a gente assume cargos, responsabilidades, a gente se envolve nos ministérios, a gente se preocupa com um monte de coisa na igreja, mas a gente faz do jeito errado, do jeito que Ele fez. Preocupado com as coisas e não com o Senhor, não com o caráter do Senhor reproduzido na igreja, mas com as pequenas regras, as pequenas estruturas, pequenas coisas que desviam o nosso foco daquilo que deveria ser o Senhor. Mas graças ao Senhor, ainda existem aqueles que são como Samuel, que aceitam responsabilidades e pregam o Evangelho não porque querem apresentar uma igreja, mas porque querem transformações de vidas realizadas pelo Senhor. E é por isso que nessa manhã eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos mais como Samuel. Samuel tinha defeitos. O Senhor sabe quantos defeitos ele tinha. E não eram poucos. Mas não há dúvida de que ele tinha um desejo profundo de servir o Senhor e fazer a tua vontade. E esse desejo também esteja no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.